Que bom encontrar você por aqui de novo. Eu sou Adilson Moreira, sociólogo e educador. Estou aqui hoje para trabalhar o tema Economia da Borracha na Amazônia. É um tema regional, mas que é exigido em muitos lugares Brasil afora. Antes de mais nada, clica, curte, compartilha e se inscreve no canal. Me ajuda a produzir vídeos para a internet também. Quero dizer que o material dessa aula, o slide que está aqui ao lado, ele vai estar disponível no link aqui embaixo para você, tá bom? É só clicar, baixar e revisar para a prova. Muito bem. Quando a gente fala sobre a economia da borracha na Amazônia, é preciso entender aquilo que gerou a necessidade da borracha na Amazônia, da exploração. Nós vamos lá para o século XIX, final do século XIX, último quartel do século XIX, na Europa, analisar o que estava acontecendo. Naquele contexto, estava a todo vapor a segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial, marcada principalmente pelo advento do setor automobilístico, o que gerou uma grande demanda de borracha no mundo por conta dos pneus e outros componentes do automóvel. Isso significava, em parte, o grande avanço da ciência que se desenvolvia no século XIX, naquele contexto. Criou-se, inclusive, um perfil, um termo chamado cientificismo. Era a crença inabalável no poder da ciência. O homem do século XIX estava eufórico, estava alegre, estava feliz. A ciência iria resolver os problemas da humanidade. Era essa a ideia que eles possuíam. E se você olhar bem, meu caro internauta, muita coisa foi inventada no século XIX. As ciências nasceram, muitas teorias que vigoram até hoje. Então foi uma época de euforia, com certeza naquele contexto. Física, química, biologia, as sociedades para o progresso da ciência foram criadas e foram se desenvolvendo e foram, a todo vapor. Preste bem atenção. Cientificismo, segunda revolução industrial, necessidade de exploração da borracha, e aí então eles vão olhar para a Amazônia para poder extrair essa borracha. Isso significou a inserção da Amazônia no contexto do capitalismo internacional do século XIX, ok? Como produtora de matéria-prima, tá? E matéria-prima barata. Bom, só que havia uma questão. Havia indústria, havia necessidade e havia o produto na Amazônia. Porém, faltava a mão de obra para explorar esse produto. É aí que nós vamos ter, vindo para a Amazônia, uma gama de imigrantes nordestinos para cá. Bom, inicialmente, deixa eu ser justo, foram os indígenas que foram utilizados como mão de obra. No entanto, uma das dificuldades de utilizar o indígena como mão de obra é que ele conhece a região. Quando ele não queria mais, fugia, ia embora, sobrevivia com muita facilidade na floresta. Então a elite da época, os barões da borracha, pensaram: o que nós vamos fazer? Precisamos de alguém que se torne prisioneiro, desse sistema. Daí trouxeram o nordestino para cá, essa mão de obra, com uma propaganda ufanista, enganadora, mentirosa. Eles publicavam nos jornais lá do Nordeste concepções como o Eldorado Verde na Amazônia, uma riqueza efêmera, histórias de gente que se dava bem, e aí começava a atrair nordestinos para cá, ali entre os anos de 1870, 1880, ocorreu uma forte imigração nordestina para servir como mão de obra. Aí já viu, o nordestino caiu na Amazônia, se tornou prisioneiro do chamado sistema de aviamento. O que era isso? Era a prática de adiantar crédito para o trabalhador, e entenda-se por crédito a passagem dele, as ferramentas dele, instrumentos, um pouco de alimento para ele ficar na Amazônia. Ele já entrava devendo na Amazônia. Então ele vai entrar na Amazônia aqui, com dívida, anotado no caderninho, e ele vai trabalhar posteriormente para pagar, para produzir riqueza e pagar essa dívida como um todo. Tem até uma história que fala que quando eles chegavam no Porto de Belém,
eles já eram enrolados, já eram vítimas de assaltos, né? Na época já caíam nesse sistema. De Belém eram deslocados para o interior da Amazônia, aonde justamente eles iriam ser mandados para os seringais, ok? E lá eram submetidos à extrema violência dos coronéis. Eles eram deixados em certos pontos, não conheciam a região, não conheciam a mata, tinham medo inclusive dos barulhos. Se você não é da Amazônia, ou se você não conhece a guariba, por exemplo, que é um macaco da região, faz um barulho assim, ó, estarrecedor, dá aquele medo, né? E tal. Quem não conhece se assusta. E aí o pessoal ficava com medo disso, se tornou prisioneiro dessa concepção e dessa noção ideológica. Então ele cai no sistema de aviamento. O que é aviar? Vou ler para você com todas as palavras para não errar na prova. É fornecer o crédito adiantado para ser pago posteriormente com a produção, ok? Esse crédito, lembre-se, é o adiantamento que era dado a ele. Alimentação, ferramentas, rede, tudo que ele pegava. E aí ele ia pagar com esse trabalho diário, né, dele, com esse sacrifício. Era um trabalho penoso na floresta. Imagina o clima, na Amazônia chove muito, né? Então eles se adaptaram a isso, os mosquitos, os animais peçonhentos, o confronto com os índios. Tem um processo na extração da borracha que é chamado de defumação, ok? Que é justamente, consiste em queimar o látex, porque o látex extraído da Hevea brasiliensis, o nome científico da seringueira, ele é muito pastoso, então ele tem que ser enrijecido, então ele é submetido ao calor no fogo, e aquilo produz uma borracha uma fumaça de borracha muito forte, muito intensa, que levava muitos à morte. Então o processo de defumação era terrível para eles. Bom, na economia da Amazônia havia uma hierarquia de coisas que o cara devia fazer. Havia seringueiros aos milhares na Amazônia, coletando isso. Cada seringueiro ficava responsável por 2, 3, 4 ou mais estradas. As estradas eram caminhos abertos na mata, onde eles iam ali lanhando a árvore, o processo de lanhar, aqueles riscos que eles faziam, e aí ele coletava de uma estrada num dia e coletava das outras nos outros dias, e aí ele ia alternando esse processo, ok? Esses seringueiros, eles pegavam essa borracha produzida e eles levavam para os seringalistas, né, que compravam a crédito, ou seja, aviavam, tá? Aí consiste o ato de aviar. Por isso havia na Amazônia as chamadas casas aviadoras, geralmente em Belém e em Manaus, que concentravam essas mercadorias. No interior passava uma grande embarcação chamada de regatão, ok? Já ouviu falar? Não conhece? Regatão, ela era uma embarcação coberta que entrava nos furos, nos igarapés, nos pequenos braços de rio, coletando essa borracha, anotando, levando para os grandes navios a vapor, que a Amazônia começou a ter muita navegação a vapor, e eles então eram levados para Belém, para Manaus, para as casas aviadoras e para as casas exportadoras que mandavam para os Estados Unidos ou para a Europa. Dá para entender que a riqueza nesse processo ficou concentrada. Belém e Manaus experimentou um grande processo de riqueza. Daí a riqueza efêmera, né? Com bailes, surgiram teatros em Belém, teatro em Manaus, houve o calçamento de ruas, né? Os barões da borracha, mas a grande massa de trabalhadores estava paupérrima, explorada, morrendo nos interiores, né, de uma certa forma, justamente porque eles acabavam sendo sugados, explorados por um sistema que não permitiam com que eles saíssem. Eles ficavam endividados nos seringais, os seringais eram vigiados constantemente. Eu costumo dizer para os meus alunos que vigorava literalmente um chamado SPC, Sistema de Proteção ao Crédito. O cara estava armado, e aí ele não deixava o indivíduo sair desse lugar. O seringueiro, ele sonhava, né, em voltar para sua região, para o seu estado, para sua família, para usufruir dessa riqueza, mas que raramente isso acontecia, tá? Bom, a economia da borracha abriu a navegação para, como eu falei, para as grandes companhias, né, intensa, começou a ser mais explorada.
Daí a biopirataria foi intensa também, ok? Na região. A partir dos anos de 1900, a borracha da Amazônia começou a sofrer uma determinada concorrência, né? Porque eles segundo alguns falam, essa biopirataria, eles levaram a semente da erva brasiliensis daqui da região e conseguiram fazer germinar em estufas, por exemplo, na Inglaterra, e plantaram em regiões da Ásia. Então esse cultivo estava florescendo a partir de 1900 e ele representou uma concorrência para a produção da Amazônia, até porque a produção da Ásia foi uma produção planejada. Então você podia colocar uma árvore aqui, outra com 20 metros, né, muito próximo e sem nenhum empecilho, áreas, né, seguras, etc. Aqui na Amazônia não tinha isso, as árvores estavam aqui, outras 50 metros, 100 metros, com todos os perigos que a floresta apresentava, ok? E aí em 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial, eles acabaram deixando de lado essa produção de borracha da Amazônia. Muitos seringueiros ficaram pelo interior da Amazônia, dando origem a pequenas comunidades, algumas cidades. A presença nordestina aqui na Amazônia é muito forte nesse sentido, por conta dessas migrações que a borracha permitiu. Eu espero ter ajudado você nessa aula. Você vai gabaritar essa prova, vai se dar bem no Enem, mas eu te peço ainda, curte, compartilha, se inscreve no canal, indica para um amigo teu de turma, de cursinho, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.